Apesar de suas contradições, o Tajiquistão mantém uma coerência interna que só pode ser compreendida observando-se atentamente a relação de seu povo com a terra e com a história. Há uma espécie de paciência inata entre seus habitantes, que aprenderam a conviver com invernos rigorosos, verões secos e distâncias que transformam qualquer jornada em uma provação. Consequentemente, muitos valores sociais, como hospitalidade, família e resiliência, possuem um significado literal e emocional que transcende as palavras. Antes de mergulharmos nessa história que mistura política, cultura e decisões que deixaram o mundo se perguntando o que realmente está acontecendo no Tajiquistão, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dessas análises aprofundadas que revelam as realidades ocultas de lugares que poucos se atrevem a explorar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like, pois isso nos ajuda a continuar investigando e trazendo histórias que geralmente não são publicadas em outros lugares. Nas aldeias dispersas do Pamir, a vida diária é um constante exercício de adaptação. Pequenos lotes de terra são cultivados, dispostos em terraços que desafiam as encostas íngremes das montanhas, e animais são criados para fornecer leite, carne e lã. Logo cedo, fornos de barro são acesos para assar o pão que acompanha cada refeição. Esse pão é mais do que apenas alimento. É um símbolo de respeito e é tratado com uma solenidade que surpreende o forasteiro, pois é considerado uma dádiva divina, e desperdiçá-lo é visto como uma grave ofensa. Em muitas casas, há um ancião que sabe exatamente quanta farinha usar para as necessidades do dia, tornando cada lar uma pequena unidade autossuficiente. A relação entre natureza e religião também é profunda. Embora o Islã seja a fé predominante no Tajiquistão, ele é praticado com características locais que combinam tradições pré-islâmicas e superstições transmitidas de geração em geração. Nas montanhas do Pamir, por exemplo, é comum encontrar árvores consideradas sagradas ou fontes de água, onde os moradores deixam pequenos amuletos de pano para pedir saúde ou proteção. Esses rituais coexistem com restrições oficiais, as práticas religiosas visíveis, criando um contraste onde a fé pessoal se torna uma esfera íntima, que o governo observa com cautela, mas não controla completamente. Nas cidades, a vida assume uma forma diferente. Duxanbe possui mercados extensos onde se misturam os aromas de frutas, especiarias, pão fresco e tecidos tradicionais. Os comerciantes conhecem seus clientes e as interações, muitas vezes, começam com uma conversa sobre família antes de passar para a negociação. O ritmo aqui é mais acelerado do que nas montanhas, mas ainda conserva uma certa serenidade herdada dos costumes rurais. É comum ver estudantes alternando entre o russo e o tajique, enquanto caminham para universidades que mantêm uma estrutura acadêmica moldada por décadas de influência soviética. A presença soviética deixou sua marca não apenas na educação, mas também na arquitetura e na compreensão do espaço público. Muitas cidades conservam amplas avenidas, estátuas monumentais e quarteirões de edifícios em estilo uniforme, que contrastam fortemente com as casas de adobe e pedra do interior. Essa mistura produz uma estética singular, onde o moderno e o antigo coexistem sem se fundirem, criando uma identidade visual tão distinta quanto sua paisagem geográfica. No que diz respeito às celebrações tradicionais, o Novruz, o Ano Novo Persa, é sem dúvida a mais importante. É comemorado com danças, refeições especiais, limpeza da casa e rituais simbólicos que marcam o renascimento da natureza. Durante esse período, as famílias preparam pratos como o sumalak, feito de trigo germinado, que requer horas de cozimento e esforço coletivo. Os vizinhos se ajudam e compartilham comida como um gesto de boa vontade. Essa celebração é tão central que mesmo aqueles que vivem em áreas urbanas mantêm seus rituais, embora os adaptem às condições modernas. As celebrações familiares, especialmente casamentos e nascimentos, continuam sendo eventos que unem toda a comunidade. Um casamento pode envolver vários dias de encontros, música e banquetes, onde os convidados trazem presentes que representam prosperidade e votos de felicidades,
mas também refletem expectativas sociais, incluindo a pressão sobre as mulheres para que se conformem às normas tradicionais. Pressão essa que se intensifica em algumas partes do país. Essas celebrações, embora alegres, também revelam uma estrutura social que coloca a família como o pilar da nação. Nesse contexto, a questão do controle da virgindade tem sido um dos pontos mais controversos. Relatos de jovens mulheres submetidas a testes humilhantes suscitaram discussões sobre até que ponto a tradição pode ser usada para justificar práticas que violam direitos fundamentais. Essas histórias narram famílias desfeitas, pressão intensa e, em alguns casos, finais trágicos que chocam a opinião pública e questionam o papel do Estado, que nem sempre protege aqueles que sofrem essas situações. Esses debates confrontam setores conservadores, que continuam a defender essas práticas como mecanismos de proteção familiar, evidenciando a complexidade de se mudar normas profundamente enraizadas. Politicamente, o Tajiquistão opera sob um sistema altamente centralizado, onde a liderança busca manter a estabilidade controlando a expressão pública, as instituições religiosas, a mídia e as celebrações culturais. Medidas relacionadas ao vestuário e a proibição de certas festividades fazem parte de uma estratégia que visa unificar a identidade nacional, mas geram descontentamento entre aqueles que consideram essas políticas excessivamente intrusivas. Especialmente em um país tão diverso étnica e culturalmente como o Tajiquistão, essas decisões revelam uma tensão constante entre modernização, controle e autonomia cultural. Apesar disso, a vida no Tajiquistão não se limita a regras rígidas. É também um espaço repleto de criatividade e expressão artística. Os habitantes do país praticam ofícios transmitidos de geração em geração, como a confecção de tapetes com padrões geométricos que simbolizam fertilidade, proteção ou prosperidade. Nas regiões montanhosas, ainda é possível ver artesãos esculpindo madeira com ferramentas simples, mas com uma precisão que impressiona todos os visitantes. Muitas casas contêm peças feitas à mão que representam a história da família e são transmitidas como tesouros domésticos. Se esta jornada pela vida cotidiana no Tajiquistão te surpreendeu tanto quanto a nós, lembre-se de curtir e se inscrever para que o algoritmo continue mostrando este tipo de conteúdo, que raramente é explicado com tanta profundidade. E conte-nos nos comentários quais aspectos dessa realidade te fizeram refletir, pois sua opinião contribui muito para enriquecer estas investigações. Outro aspecto fundamental é a diáspora tajique, especialmente na Rússia e em outros países, onde centenas de milhares de cidadãos trabalham para enviar remessas às suas famílias. Essas remessas representam uma parte significativa da economia nacional e permitem que muitas famílias construam casas, eduquem seus filhos ou mantenham negócios locais. A influência da diáspora também introduz novas ideias, modas e hábitos na sociedade tajique, criando uma interação constante entre o tradicional e o contemporâneo. Essa dinâmica permitiu que muitas famílias experimentassem visões de mundo mais amplas, embora também gere dependência econômica e separação familiar. O turismo, embora limitado pela infraestrutura, continua a crescer graças à reputação do Tajiquistão como destino para aventureiros interessados em montanhas, lagos e culturas ancestrais. Os visitantes costumam procurar trilhas para caminhadas nas montanhas Fan, viagens pela rodovia do Pamir ou estadias em casas de moradores locais, onde aprendem sobre os costumes e a culinária tradicional. Essas experiências destacam a hospitalidade do povo tajique, que vê os visitantes como uma oportunidade de compartilhar sua cultura e obter renda extra. Em aldeias remotas, as casas são organizadas para receber hóspedes com um protocolo de hospitalidade rigoroso, porém generoso. O chá é sempre servido primeiro. Muitos guias locais contam histórias sobre as montanhas como se fossem seres vivos capazes de proteger ou punir aqueles que as atravessam. A relação entre gerações é outra característica notável no Tajiquistão. Os anciões ocupam um lugar central na vida familiar, e sua opinião influencia significativamente decisões importantes, como casamentos, mudanças, educação dos filhos ou assuntos comunitários.
Sua experiência e sabedoria são vistas como guias fundamentais para manter a coesão familiar e preservar as tradições. Os jovens, por sua parte, demonstram um profundo respeito por seus prefeitos e valorizam seus conselhos, embora muitos deles sonhem com uma vida distinta, influenciada pelas redes sociais, pela globalização e pelo contato com a diáspora taíca no estrangeiro. Esta combinação de obediência às normas estabelecidas e desejo de mudança gera uma dinâmica familiar complexa e rica, onde as conversas sobre identidade, modernidade e tradição são frequentes e um menu apaixonado, refletindo o equilíbrio constante entre preservar a herança cultural e adaptá-la a um mundo em transformação. Nas cidades, a influência soviética coexiste com mercados vibrantes, onde a língua, a comida e a música se misturam, criando uma atmosfera que parece congelada no tempo, mas que, simultaneamente, avança a passos lentos e firmes. Mesmo em meio a regras rígidas e controles sociais, os tadiques encontram espaços para se reunir, compartilhar histórias, manter um forte senso de família e afirmar um modo de vida construído pacientemente sobre a resiliência. Independentemente das dificuldades econômicas ou do isolamento geográfico, as pessoas encontram maneiras de celebrar, se conectar e manter viva uma identidade que está em constante evolução, um processo interminável que expressa a própria essência do país. A vida no Tadiquistão é, portanto, um diálogo permanente entre o que foi, o que é e o que poderia ser. Um país onde o vento do Pamir sopra forte, mas também traz histórias que são transmitidas de casa em casa e que mantém viva a essência de um povo, cuja força reside na sua capacidade de adaptação, sem renunciar completamente àquilo que define a sua alma coletiva. E, se você quer que continuemos explorando outros países onde a cultura, as normas sociais e as decisões políticas desafiam toda a lógica, inscreva-se, ative as notificações e deixe um like, porque isso nos permite continuar criando conteúdo que gera debates necessários. E se você chegou até aqui, deixe um comentário com a palavra Tajiquistão, para sabermos quem realmente gosta de ler até o final dessas análises.